Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Diário Espiritual. Nessa manhã de segunda-feira, dia 11 de junho, estamos vivendo o mês do Sagrado Coração de Jesus e que nós possamos tornar o nosso coração cada vez mais semelhante ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero, nessa manhã, perguntar para você como é que foi, então, o seu domingo. Ontem foi o dia do Senhor. Você rezou, você teve tempo de ir na igreja para agradecer a Deus pela semana que passou e também pedir as bênçãos dele para essa semana? Então, se não teve tempo, aproveite essa oportunidade aqui no nosso programa para que você possa fazer isso. E queremos, nesse momento do nosso programa, fazer, então, a invocação do Deus Unitrino para que possamos iniciar o nosso programa, a nossa semana na graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como bem sabemos, aquele que vive o Evangelho na radicalidade da sua vida é um homem ou uma mulher de Deus a quem nós chamamos de santo. Por isso vamos conhecer, nessa manhã de segunda-feira, a vida de mais um santo. E hoje nós temos um santo muito importante na vida da nossa igreja. Então vamos conhecer a vida de São Barnabé. São Barnabé, filho da consolação. Seu nome era José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da consolação. O santo de hoje pertenceu à era apostólica, chamado também de Barnabé apóstolo, embora não tenha pertencido ao grupo dos 12 apóstolos. Nós encontramos o seu testemunho enraizado nas Sagradas Escrituras, nos Atos dos Apóstolos. Barnabé evangelizou comunitariamente e o Espírito Santo contou com ele para que outro apóstolo exercesse o ministério, São Paulo. Então, Barnabé o tomou consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto no caminho o Senhor, que falara com ele, e como na cidade de Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Daí em diante, Saulo permanecia com eles em Jerusalém e pregava corajosamente no nome do Senhor. Atos capítulo 9, versículos de 27 a 28. Escritos antigos dizem que Barnabé passou por Roma e morreu no ano 70 em Salamina por apredejamento. São Barnabé, rogai por nós. Vamos agora, nesse momento do nosso programa, destacar alguns pontos da vida desse santo na vida da igreja. Primeiro, o nome Barnabé significa filho da consolação. Aquele que se sente consolado por Deus e com certeza consola os seus irmãos. Que também nós tenhamos a graça de viver sempre essa consolação de Deus na vida de cada um de nós. Também Barnabé não pertenceu ao grupo dos apóstolos, mas como ele foi do tempo apostólico, esteve tão próximo dos apóstolos, então chegamos até a confundir essa participação dele no grupo dos apóstolos. E ele teve uma importância fundamental na vida da igreja, foi ele que fez essa ponte, ele se tornou aquele que aproximou Paulo dos apóstolos. E aí então Paulo, chegando próximo dos apóstolos, reconhecendo que de fato ele tinha se tornado, reconhecido o verdadeiro objetivo de ser cristão, aquele que outrora perseguira e entendeu o projeto de Deus na sua vida, hoje ele se torna cristão. E a Barnabé faz então essa importante ponte, ou seja, aproxima Paulo dos apóstolos e os apóstolos reconhecem Paulo então como um verdadeiro discípulo do Senhor. Que também nós, na nossa vida, possamos aproximar cada vez mais os nossos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão afastados, aqueles que ainda sentem medo de se aproximar desse Jesus, que tem vergonha de estar próximo do Senhor, que nós tenhamos essa postura de Barnabé, de pegar esses irmãos que estão afastados e os aproximar cada vez mais perto do Senhor. E com certeza Deus recompensará essa atitude de cada um de nós. Então rezemos, São Barnabé, rogai por nós. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, no nosso programa, vamos meditar a palavra de Deus. Essa palavra que cai como chuva nos nossos corações, para assim fertilizar o nosso coração, para fazermos cada vez mais a vontade de Deus. Meditemos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos:
Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem 2 sandálias, nem bastão. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos para saber quem ali é digno, e hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre elas a vossa paz. Mas se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a Santa Palavra de Deus e agora nós somos chamados a refletir, a meditar essa palavra que vem trazer esperança, vem trazer vida ao coração de cada um de nós. Jesus, no Evangelho de hoje, ele anuncia que o seu reino já chegou e ele está no meio de nós. E nós precisamos então ter coragem para ser anunciadores, sermos missionários desse reino, ter a coragem de proclamar esse reino onde quer que a gente vá, já que sabemos que a sua vontade, o seu reino já está no meio de cada um de nós, precisamos ser homens e mulheres a serviço da vida. Como nós acabamos de ouvir no santo de hoje, São Barnabé, que dedicou a sua vida, que viveu o martírio para testemunhar suficientemente a missão com grande ardor. Que nós possamos sair dessa vida deixando como legado esse nosso grande testemunho segundo a palavra de Deus. Que nós não passemos por essa vida totalmente despercebido, desmotivado, com medo de agir, de levar a palavra de Deus. Mas pelo contrário, que o Senhor nos encontre animados, felizes, porque nós temos a coragem verdadeira de anunciar, como fez tantas pessoas e vem fazendo ao longo da caminhada da igreja e de modo especial nesse santo que nós refletimos hoje aqui no nosso programa, São Barnabé, aquele que fez a aproximação de Paulo junto aos apóstolos. Paulo, que com certeza deveria ter sentido medo, porque ele havia perseguido aos cristãos. Mas depois que ele sentiu o amor de Deus reinar no seu coração, ele muda de postura e começa também a evangelizar, porque ele também já percebia que o reino de Deus já está no meio de nós, que ao olhar à nossa volta, ao olhar ao redor de cada um de nós, as situações que a gente vê na televisão, vê na escola, no trabalho, que a gente possa perceber que o reino de Deus já está no meio de nós e que tenhamos uma postura evangelizadora, animada para evangelizar cada vez mais os nossos irmãos e irmãs. Então essa mensagem do reino de Deus que está no meio de nós possa cair como uma verdadeira semente no seu coração e que você possa evangelizar de maneira corajosa e verdadeiramente segundo a vontade do nosso Deus, não se importando, sofrendo até as perseguições, pois o Senhor vai recompensar a você e a todos aqueles que se dedicarem na vivência desse reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, consagremos, entreguemos, confiemos a nossa vida à Santa Rita de Cássia. Acompanhemos com muita fé esta oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa
as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, depois desta oração, vamos, nesse momento do nosso programa, abençoar a água. A água que recorda a cada um de nós, esse banho do novo nascimento que recebemos através do sacramento do batismo. Então, que você possa, junto comigo, com muita fé, acompanhar essa bênção que vem do próprio Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, por vossa misericórdia, que jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, terço com as mulheres às 18h50 na Matriz e às 19h30 Santa Missa, logo após terço com os homens. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa e quero agradecer a sua presença conosco nesse dia que estamos celebrando São Barnabé e também nesse mês que estamos aí vivendo o mês do Sagrado Coração de Jesus. Que o nosso coração seja cada vez mais parecido com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração manso, um coração humilde, um coração que transborda de amor para com os irmãos e irmãs. Que o nosso coração viva cada vez mais o perdão. E por isso, nesse momento do nosso programa, vamos dar a bênção final para que você possa continuar o resto da segunda-feira vivendo na graça do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa diário espiritual.